as odds, né, apresentam um favoritismo do PSG, que eu acho justo, né? Sim. Mas não dá para duvidar do Bayern, PSG, né? Da É competição. um jogo difícil aí para resultado final, porque o Bayern... O Bayern é o Bayern, né? Salve, salve, galera, tudo bem com vocês? Sabadão com muito futebol, né? Duas competições aqui que a gente vai analisar a partir de agora. Os últimos 2 jogos, né, das quartas de final da Copa do Mundo de Clubes e também 3 joguinhos da Série B, né, que tá movimentando aí o futebol brasileiro nas últimas semanas. Vamos analisar, eu estou aqui com ele, mais uma vez, Matheus Montenegro. Tudo bem? Tudo bem, Fábio Hermano. Temos 2 duelos aí das quartas de final da Copa do Mundo de Clubes que ambos poderiam muito bem ser finais do UEFA Champions League. Inclusive tivemos uma recentemente, que foi Real e Borussia Dortmund. PSG e Bayern de Munique, eu acredito inclusive que são os 2 grandes favoritos aí, né, desses 8 que restaram. Quem passar aí será tratado, ao meu ver, como o principal favorito da competição. Tem o Real Madrid também, mas eu acho que esses 2 aí estão até um pouquinho melhor do que o Real. Vamos dar uma analisada agora nesses 5 confrontos para você apostador. 2 da Copa do Mundo, 3 da Série B, agora. Bom, vamos começar com o PSG e Bayern, né? O primeiro jogo desse sábado, 1h, tá? Lá no Mercedes-Benz Stadium, e até é importante a gente dizer, porque a 1h, calor, vai ser um jogo ruim, lento. Esse estádio é fechado e climatizado, tá? Então, até por isso os jogos da 1h estão sendo colocados aí no Mercedes-Benz, porque aí a questão da temperatura não vai influenciar tanto aí nesse jogo entre franceses e alemães, Matheus Montenegro. Perfeito. Vamos lá para o nosso aplicativo do Game Arena para dar uma ilustrada, né, trazer informações sobre as equipes. Inclusive tem um QR Code aqui que você pode apontar a câmera do seu celular e baixa de forma gratuita o web. Beleza? Para você ter acesso aí a informações, estatísticas, tabela de classificação, últimos confrontos, tudo tá lá disponível no aplicativo do Game Arena, beleza? Vamos começar pelo PSG, vamos dar uma olhadinha como chega a equipe francesa, né? O time que meteu 4-0 no Inter Miami foi o confronto mais fácil aí dessas oitavas de final, né? Em termos de... a maior previsibilidade seria estar enfrentando o Porto nessas oitavas. O Porto fez uma campanha péssima na fase de grupos. Ou o Palmeiras até, eventualmente, né? E na primeira fase, perdeu só para o Botafogo, né? Foi o único jogo, inclusive, que o PSG levou gol. Foi soberano contra o Seattle Sounders, poderia até ter feito mais, estava com o pezinho no freio ali, só venceu por 2-0. Na estreia meteu 4 no Atlético de Madrid, aí passou por cima, quando teve um adversário ali contra um clube europeu, né? Dá pra ver que o PSG jogou a velha ali, foi com tudo pra cima. Tem um dos melhores ataques da competição, com 10 gols marcados. Muito bem, e os alemães? Bom, os alemães têm o melhor ataque da competição, mas aí a gente pode até dar uma relativizada, porque enfrentou o Auckland, né, na estreia, 10-0. 10-0 no Auckland, aí venceu o Boca Juniors por 2-1, perdeu do Benfica por 1-0, mas vale lembrar que foi um jogo que ele entrou com o time reserva, né? Os titulares entraram ali, uma parte deles no segundo tempo, e aí contra o Flamengo, né? Abriu 2-0 muito rápido, e aí soube administrar o resultado e venceu por 4-2, mas tomou gol em 3 dos 4. Não, não pode dizer que tomou em todos, porque o Auckland a gente tem que desconsiderar, velho, não dá pra gente utilizar como parâmetro, né? E esse é um ponto que eu trago aí bem negativo pro Bayern de Munique, tá? 5 gols sofridos, ou 4 gols sofridos aí nesses últimos 3 jogos, né? Um sistema defensivo que, de fato, aí deixando um pouco a desejar, né? Mesmo com o Neuer ali no gol, o Bayern não tá isso tudo defensivamente, muito ofensivo, né? Demais. Aí... É muito ofensivo. O ataque é poderosíssimo. Pô, chega no segundo tempo, entra o Musiala. Eu acho que o Musiala seria titular em qualquer equipe do mundo hoje em dia, se brincar. De fato, aí, ofensivamente, o Bayern de Munique é absurdo. Dito isso, vamos para o nosso momento bet nacional, porque as odds, né, apresentam um favoritismo do PSG, que eu acho justo, né? Sim. Mas não dá para duvidar do Bayern, PSG, né? Da competição. É um jogo difícil aí para resultado final, porque o Bayern... O Bayern é o Bayern, né? Cara, pode muito bem ser um empate esse jogo aqui, 1-1, 2-2, até 3-3, eu acho que é bem a cara de um joguinho aqui como esse, tá? De fato, existe aí um favoritismo um pouco maior, até relativamente alto, né? Por exemplo, se você confia muito no Bayern de Munique, pô, a classificação tá pagando 2,16, né? Tá boa, é um valor alto. Até uma dupla hipótese, né? Até o dupla hipótese mesmo, 1,61, que aí se empatar no tempo regulamentar, aqui vai ser green, né? A classificação ele teria que ainda, obviamente, passar no tempo adicional ou nos pênaltis, né? Bom, focar em gols, né, velho? Eu acho que é a tônica desse confronto. Inclusive, as odds, elas nem são tão atrativas. Se a gente utiliza aqui como parâmetro a linha do 2,5, você vê uma discrepância muito grande do mais de 2,5 para o menos de 2,5. Porque é a tendência desse jogo, velho. São duas equipes. Por mais que você possa até usar o argumento, mas o PSG tem uma defesa muito sólida, só levou um gol. Mas ele não enfrentou o Bayern, né? Ele não enfrentou o Bayern. E por isso, velho, mesmo não sendo uma odd tão atrativa, eu acho que acaba sendo de fato mais seguro, né? Prefiro confiar aqui no ambas marcam do que qualquer coisa relacionada ao resultado final. Muito bem, então dica dada aí para PSG e Bayern, né? O ambas marcam aí. Tem de ser um confronto bem movimentado, né? Eu acredito que sim. Estádio climatizado, enfim, para o Bayern também é importante, né? Talvez. Eu digo que esse ambas marcam bate no primeiro tempo. Também acho.